Olá, meus queridos alunos, tudo bem? Chegamos ao nosso segundo episódio. Como passa rápido, né? Já estamos no episódio número 2. No primeiro falamos um pouco sobre a linguagem de programação Java, que é uma linguagem orientada a objetos, que ela prega o quê? O reuso de código. Você não precisa reinventar a roda. Você pode usar tudo que existe para construir a sua solução. E ela tem os conceitos de classe e objeto. A classe é um modelo que permite criar as instâncias que são os objetos. Fizemos até um primeiro exemplo, fizemos nosso Olá Mundo lá no Eclipse. Vocês lembram do Eclipse? O Eclipse ele é uma IDE de programação. A história dele se confunde com a história da linguagem Java. Ele chama Eclipse justamente por quê? Porque quem criou a Java inicialmente foi a Sun, que significa Sol. Hoje em dia é da Oracle, não é mais da Sun, mas inicialmente foi a Sun. E aí, quando a Lua tapa o Sol, gera uma eclipse. Então, nada mais justo de que a IDE te ajuda a trabalhar sobre a linguagem Java tenha esse nome. Olha que interessante, né? Toda a história da computação tem alguma coisa bacana, alguma coisa interessante para você trabalhar. E aí, agradecer nesse episódio de novo meu amigo Juliano, meu amigo Rosenberg, anunciar aqui a lojinha Gran. Quem não visitou a lojinha Gran, vale a pena, tem vários produtos lá na loja Gran para você poder comprar. E quando você compra na loja Gran, você está ajudando as pessoas, porque a renda é revertida para instituições de caridade. Perfeito? Então, compre lá na loja Gran e ajude as pessoas. Beleza? Então, vamos lá. Vamos voltar aqui para o nosso Eclipse. Então, na última aula, a gente criou aqui esse System Out println, que joga uma mensagem na tela, joga uma mensagem para o usuário. Criamos os pacotes para organizar as coisas em caixas. Agora, vamos fazer o seguinte, vamos pedir para o usuário digitar alguma coisa e vamos imprimir isso, ok? Então, para receber uma entrada de dados, a gente tem que usar no Java o quê? O scanner. O scanner permite que nós recebemos uma entrada de dados. E aí, quando você quer jogar uma mensagem na tela, é o System Out. Então, nada mais justo quando você quer ler do console seja o System In. Perceba que está vermelho. Por quê? Porque a gente não importou aqui a biblioteca do scanner. Não importou o scanner. Então, a gente vai botar o quê? Ctrl Shift O. Olha, importou aqui, javautil.scanner. Então, importou aqui o scanner para a gente poder trabalhar com ele. Então, aqui importou Ctrl Shift O. É uma tecla de atalho interessante. Vamos lá. Quais são as teclas de atalho interessantes? Ctrl Shift O, importa lá. Ctrl Shift F, indenta o código. Sysalт, Ctrl espaço, completa para você. Olha que bacana. A ideia de programação é magnífica. Então, aqui a gente botou o scanner, porque a gente está dizendo que a gente quer esperar uma entrada de dados. Quer que o usuário digite um dado. Perfeito? E agora a gente vai pegar esse dado. Vamos pegar o quê? Vamos pegar uma string. Perfeito? Então, vamos declarar aqui uma string, uma variável do tipo string. Perfeito? Vamos chamar ela de str. E vamos falar in.next line. Ou seja, eu vou ler uma linha. Ok? Tudo bem? Então, in.nextLine, aqui eu vou ler uma linha. Então, eu peguei o scanner, coloquei em in.nextLine para ele ler uma linha e agora eu vou imprimir essa linha. Então, o usuário vai digitar uma mensagem e eu vou imprimir esta mensagem. Programa simples, com uma entrada, perfeito? E a saída bem definida. Eu quero que o usuário digite uma linha, uma frase, qualquer um nome, talvez, certo? E ele imprima isso que foi digitado. Então, vamos lá, vamos rodar. Apertei o play, vou escrever aqui Gran. Perfeito, foi impresso Gran. Então, aqui eu tenho a minha entrada de dados e aqui eu tenho a minha saída de dados. E eu guardei o valor que eu li dentro de uma variável string. Falando em tipos da linguagem Java, o Java é bem interessante, porque ele tem os tipos primitivos, que são aqueles semelhantes a de outras linguagens, o int, o float, o boolean, perfeito? Então, o char, então são aqueles tipos semelhantes a de outras linguagens, que não possuem métodos. E os tipos de referência. Os tipos de referência são classes. A grande vantagem das classes é que elas possuem o quê? Métodos. A gente pode trabalhar com esses métodos. Então, a gente tem os tipos primitivos e o tipo de referência.
O tipo de referência te permite criar soluções utilizando os métodos da classe. Isso é muito legal. Então, Java tem dois tipos: tipos primitivos e tipos de referência. A gente pode criar tipos de referência. Por exemplo, a gente cria a classe pessoa e essa classe pessoa passa a ser um tipo de referência. O string, certo? É um tipo de referência da linguagem Java. Nós temos o integer com letra maiúscula. E o tipo primitivo? Nós temos o int. Para cada tipo primitivo, tem um tipo de referência associado a ele. Ok? Volta aqui para a nossa ideia de programação. Então aqui, ó, eu tenho o scanner, eu pedi para ele digitar uma string, e aí, como eu disse para vocês, correto? Nós temos aqui, ó, o string, ele é um tipo de referência. Então ele vem em conjunto de métodos para eu poder trabalhar. Entre esses métodos tem o quê? O equals, para verificar se a string digitada é igual a uma determinada string, correto? Eu tenho a opção de colocar tudo em maiúsculo, tudo em minúsculo, fazer o equals ignorando se está maiúsculo ou minúsculo, perfeito? Concatenando com outra string, comparando. Eu posso dar um split que divide a string lida em duas outras strings. Posso dar um replace, olha que interessante. Vou dar aqui um replace, e aí eu vou substituir todo azinho por um arroba. Perfeito? Então aqui ele vai digitar uma palavra e eu vou substituir todo azinho por um arroba. Perfeito? Posso colocar outros replays? Posso. Posso colocar aqui também, ó. Vamos lá. Vou substituir também todo G pela hashtag. Ok? Vamos ver o que está ocorrendo aqui, ó. Primeiro, ele vai ler um valor. Ok? Primeiro ele vai ler um valor. Vai guardar esse valor dentro da variável str. Depois, vai modificar aqui a variável str, substituindo todo A por arroba e todo G maiúsculo por hashtag. Depois, vai imprimir o resultado. Então, aqui eu tenho claro a minha entrada, tá aqui, o meu processamento e a minha saída. Tenho claro isso, a minha entrada, o meu processamento e uma saída. Uma coisa interessante, ó, tá vendo que aqui é amarelo. Por quê? A gente abriu o scanner, é importante que a gente feche o scanner. Deu um close. Opa, sumiu o amarelo. Ele não impede, um warning não impede o programa de rodar. Mas o que acontece? Você pode tirar o warning facilmente. Vamos lá, então. Então, aqui eu tenho meu scanner, vai pedir uma entrada, perfeito, da string, vai mudar essa string lida e vai imprimir. Então, vamos fazer um testezinho aqui. Vamos escrever gram novamente aqui para ver o que ele nos dá. Vamos lá, gram. Perfeito, ó. Substituir o G maiúsculo por hashtag e o A pelo arroba, produzindo este resultado aqui. Muito bacana isso, não é não? Tá vendo aqui, ó, nosso resultado? Olha que interessante, não é? Então, ó, a grande vantagem dos tipos de referência é que eles possuem o quê? Possuem os métodos para ajudar a gente a trabalhar com a nossa string, perfeito? E várias coisas interessantes. Vamos fazer um outro exemplo aqui, um exemplo clássico. A pessoa vai digitar um nome, perfeito? E a gente vai colocar esse nome, primeiro sobrenome, vírgula, nome. Vamos lá, então. Então aqui tem uma string, vamos botar uma mensagem para o usuário agora, sysout, para ele poder, vamos botar, digite um nome. Opa, beleza, ele vai digitar um nome aqui, ok? Vou pedir para ler esse nome e vou guardar. E aí eu quero fazer uma inversão. Então, por exemplo, suponha que digitou Estela Rocha. Eu quero botar Rocha, vírgula, Estela. Eu quero colocar nesse padrão. Sobrenome, vírgula, o nome. Como é que eu faço isso? Olha que interessante. Eu posso aqui, ó, criar um array, perfeito? Um array, ele consegue trabalhar com elementos da mesma categoria. Então, em vez de eu criar várias variáveis, eu posso armazenar tudo dentro de um array. E aí, o que eu faço? Vou chamar aqui lista, certo? Vou dar aqui, ó, um str ponto, esse método split, que faz a separação por um determinado caractere. Ou seja, eu vou fazer a separação pelo espaço. Então, ele vai gerar posições desse meu array pelo espaço. Então, se eu digitar Estela Rocha,
ele vai guardar na posição 0. O array sempre na programação começa da posição 0. Isso é uma dica importante, perfeito? Embora no mundo real as coisas comecem do número 1, na programação se começa do número 0, correto? Então, na programação sempre se começa do número 0. Dica, hein? Na programação sempre se começa do número 0. Vamos voltar aqui para a tela, então? Aqui, ó. Temos aqui, ó, o espaço que vai separar o nome digitado numa lista. Na posição 0 vai ficar Estela, na posição 1 vai ficar Rocha. Perfeito? E aí, eu posso imprimir aqui da forma que eu quero. Vamos lá. Lista 0. Perfeito? Quero botar também maiúscula. Então, vou colocar aqui uppercase, ou seja, vai ficar em maiúscula. Mas, vou concatenar com uma vírgula. Perfeito? Mais lista. Na verdade, eu quero Estela, quero Rocha e Estela, não é? Então, aqui é a posição 1 e aqui seria a posição 0. Perfeito? Vamos rodar aqui para a gente ver se fica bacana. Vamos testar aqui, ó. Digite o nome. Estela Rocha. Beleza? Vamos fazer um teste. Às vezes está programado só para Estela Rocha. Será? Estou com as minhas dúvidas aqui. Vamos lá. A programação é assim. Vou digitar agora Núbia. Perfeito? Núbia Paula. Opa, que beleza aqui, ó. Paula Núbia. Ok? Perfeito? Então aqui, ó, pegou e fez o quê? Inverteu a ordem. Olha que bacana. O que a gente aprendeu hoje, né? Os tipos primitivos e os tipos de referência. Vou fazer agora um sistema aqui para você ver a diferença entre os tipos primitivos e os tipos de referência. Vamos lá. Vou continuar aqui. Tudo se aproveita, né? Todo mundo viu aqui esse código. Ó, eu tenho minha entrada, o meu processamento, que eu vou dividir pelos espaços, né? Criando uma lista, e a minha saída. Beleza. Mas eu vou aproveitar aqui, já que eu tenho o scanner, né? E vou colocar aqui, vamos lá. Digite um número. Então, eu vou pedir para a pessoa digitar um número, correto? Agora eu vou guardar no int. O int é um tipo primitivo, perfeito? Então, eu vou guardar no int número 1 o número que a pessoa digitar. E aqui, ó, eu não vou colocar mais next line. Aqui eu vou colocar next int. Eu espero que a pessoa digite um inteiro, correto? Eu espero que o usuário digite um inteiro. Então, eu vou botar next int. Tudo bem? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui, ó, resultado N1 vezes N1. Perfeito? E vou imprimir o resultado. Vamos lá, vamos ver como é que fica. Uma coisa interessante aqui é um tipo primitivo, ó, você coloca o ponto, ele não aparece nada, porque ele não tem métodos, ok? Mas funciona. Vamos lá. Vou digitar o número 10, ele imprimiu 100, ok? E se eu não digitasse um número, se eu digitasse uma letra, por exemplo, o que ele ia fazer? Ia dar uma exceção. Isso é mais para frente, a gente vai falar um pouco sobre exceções. Exceção é um erro em tempo de execução. Existem exceções do tipo check, exceções do tipo unchecked, mas isso é para um episódio mais para frente. Então aqui nós temos o nosso programa com tipo primitivo int. Vamos fazer esse mesmo programa agora utilizando o integer. Então aqui, ó, eu estou usando o integer. Olha que interessante. Quando eu uso o integer, ele já volta com um conjunto de métodos, um conjunto de possibilidades para ajudar na programação. Ok? Então aqui eu vou pedir para a pessoa digitar um número, certo? Ela vai continuar digitando aqui, mas eu vou fazer uma coisa aqui interessante. Eu vou escrever integer. Vou pegar esse número e imprimir em hexadecimal. Será que vai funcionar? Vamos ver aqui. Vamos ver, vamos fazer esse teste. Vou colocar aqui 10. Perfeito, imprimiu A. Então, lembrando aqui do hexadecimal, hexadecimal é um outro tipo, né, de base. A base hexadecimal. A gente trabalha com a base 10, que vai do dígito 0 ao dígito 9. Trabalha com o dígito 0 até o dígito 9, porque a gente trabalha com a base decimal. Perfeito?
A base hexadecimal, ela vai até o quê? Até o F, perfeito? Que seria o 15. Então, quando chega no 10, o 10 é a letra A. O 11 é a letra B. O 12 é a letra C. Mas calma aí. Acabou a aula de hoje, acabou o nosso episódio. Mas vamos continuar na próxima semana. Agradeço muito sua atenção, desejo ótimos estudos, grandes descobertas, fiquem com Deus e até uma próxima oportunidade. Semana que vem aguardo vocês. Grande abraço!